Débito é Mas outro canal. é isso que é o problema. Eu queria ter um cartão de débito caso seja necessário. Oi, Francisco, tudo bem? Bem-vindo. Agora sim. Faltava. Estava esperando você aqui, a gente estava conversando a respeito lá da abertura da conta dos Estados Unidos. O que eu fiz, Não, Marvel, meu cartão de débito, eu abri uma conta no Wells Fargo, e aí o meu dinheiro de viagem é um, meu dinheiro de investimento é outro. Então, o dinheiro que eu vou mandar para o Interactive Brokers ou para a Tasteworks é só para investimento. O dinheiro de viagem eu mando para o Wells Fargo, entendeu? E o Wells Fargo eu coloquei lá porque é o que tem o menor custo, né? Porque se você deixar em conta $1.500, eles te cobram zero de tarifa. E você tem um cartão de débito. No caso do BB América, são $10.000. Então, o Wells Fargo é $1.500. Então, você Ok. deixa 1.500 ou mais, ou você deixa 1.500. Quando você for viajar, você aporta o valor maior, vai lá, viaja. A hora que você volta, acho que você tem 30 ou 60 dias para recolocar $1.500, e aí mantém zero de custo na taxa do banco. Mas também se tiver que pagar pouca coisa, pagar um mês, 2 meses, não é problema. Né? Beleza. Entendido. Frank, a Oi. gente ficou de bater um papo hoje a respeito dessas mudanças, né, que vai acontecer com a questão do vencimento, né? Tirar alguma dúvida que cada um tenha. Eu até tenho algumas dúvidas também, e a gente poderia estar dando uma alinhada nesse conhecimento aí. Não sei se o pessoal concorda. Eu concordo. Eu só queria fazer uma pergunta rápida para vocês que operam mais na Bolsa. Eu não uso o PNT. Eu queria saber se vocês usam e se usam, em que situação usam. Eu não uso, não. Eu uso muito pouco, tá? Mas eu só uso para poder fazer alguma estrutura, essa operação coberta simples de você pegar e rolar uma call, uma put, não tem necessidade de você usar robô. Agora, para você montar uma fence, montar uma estrutura, uma operação estruturada que tenha mais de uma perna, seria interessante usar o robô, porque você consegue programar para poder pegar o melhor resultado possível dessa montagem de estrutura. Por exemplo, vai montar uma fence para poder uma estrutura de bob, né, para poder fazer a proteção. É interessante você fazer com o robô. Né? Então, assim, eu não sei se o Frank concorda, Deus, que ele também monta em outro cenário. Nas montagens normais de rolagem, eu não uso, não. E você, Frank, o que você usa? Eu concordo com o Marvel, mas é exatamente essa, né? O robô, pelo menos o PNT ele é um robô de execução, né? Ele não é um robô de estratégia, né? Ele não cria estratégia, ele só executa. Ele ter essa facilidade, né, para as operações multilegs, né, que a gente chama, eu hoje não uso mais também. Já usei, testei, né? Achei legal a ideia, mas assim, para mim não fez muita diferença, não. Porque, como o Marvel colocou, né, a única operação que eu monto hoje que tem multileg é a fence com a call travada. Só que, assim, eu rolo uma vez ela no mês, praticamente. Então, naquele momento ali, isso não faz diferença para mim ali, em termos de ganho de tempo, às vezes até mesmo de spread, mas eu consigo executar manualmente a operação com bastante tranquilidade. Então, eu não usei mais. Eu cheguei a usar bem no final do ano passado, mas depois eu parei. E que estruturas você vem montando regularmente, Frank? As Além da quatro, venda né? coberta. Hoje a minha carteira tem 4 operações, cara, que eu tô desde... Assim, eu cheguei no nível digamos assim, de otimização da carteira, que eu tenho hoje quatro operações que estão o tempo todo lá, que eu só faço rolar. Então, tipo assim, a operação tá lá e pronto. Eu esqueço, não é que eu esqueço delas, né? Eu sei que elas vão estar lá, eu só vou rolar. Que é a remuneração de carteira, a THL perpétua, o CDB turbinado e a fence com a call travada em IBOV. É só isso que eu tenho hoje. E o CDB turbinado está fazendo com quantos por cento da carteira? Eu estou fazendo com toda a minha renda fixa. Toda a renda fixa? Toda a renda fixa. Inclusive, na verdade, assim, deixa eu só corrigir.
toda renda fixa que dá garantia, né? Hoje eu ainda tenho umas debêntures na carteira, debenture de Vale, que vai vencer em 2024. E eu estou cogitando aí, provavelmente, não ter mais na carteira. Não porque não seja bom ou não tenha vantagem, é que sim, eu não consigo enxergar mais uma vantagem de algo que eu não possa otimizar, turbinar com as estruturas com opções. Então, tipo, CDB, eu só compro agora CDB com lastro, tá? Título público, eu ainda tenho preconceito com o governo, então não tenho, por causa da questão da droga para o viciado, apesar de servir como lastro. E debenture, realmente fiquei, depois que eu comecei a turbinar bem a carteira com a renda fixa, a parte da renda fixa, eu realmente me desmotivei a ter debenture. Ainda não tomei essa decisão, tá? Se eu tomar, eu aviso vocês, claro. Mas hoje eu não consigo ver mais vantagem de ter debentures. Talvez se um dia ela servir como garantia alguma coisa, aí possa voltar. Mas hoje eu estou cogitando. E se o CDB turbinado 17% de delta? 12. 12? 12. Estou usando o delta de 12, que dá mais ou menos aí 1 a 1,5% ao mês de prêmio, com uma chance baixíssima do strike ser atingido no vencimento. E cada mês você vai escolhendo uma ação diferente? Não. Hoje eu estou turbinando só com Vale. Sempre Energia vale? Sempre vale. Ah. Sempre vale. Não sei se eu vou mudar depois, mas hoje sempre vale. Estou turbinando com Vale, cara. Então, essas são as 4 operações que eu tenho hoje. Essas operações estão o tempo todo lá. Eu só faço rolar para cima, para baixo, conforme o mercado, tá? Então, por quê? Isso tem um racional, né? Eu tenho 2 operações que remuneram o que eu tenho, que é a remuneração de carteira e o CDB. Eu tenho uma operação que me permite ganhar com ativo que eu não tenho na carteira e tenho uma que protege a carteira toda, que é a FACE com a call travada. Você sabe que a minha FACE com a call travada não deu para eu travar a call dessa vez. Não sabia. Por que não deu? Porque se eu fosse travar a call, eu ia ter que fazer sobrar um dinheiro que ia ficar muito estreito o intervalo meu. Então, mas trava no pó, Alexandre. Nem que seja um pozinho de R$50, de 100. Mas trava, cara. Não deixa. Mas eu achei que... Bom, tudo bem, né? Não Você dá sabe para o que eu prever aprendi? nada. Por que eu passei a travar mais? Antes eu tinha isso também. Queria, vou pagar R$200, R$300. Mas tu sabe o que mais é a questão da margem. Quando você trava no pó, mesmo que seja no pó, cara, te dá uma tranquilidade com relação à tua margem. Claro que aqui, assim, eu estou raciocinando que ninguém está operando alavancado, né? Em tese, nós já estamos alavancados, mas a gente não alavancado, digamos assim, estourado do que a carteira permite. Por exemplo, se você tem R$1 milhão, você monta 10 contratos. Não vai montar 20, 30, 40. Você tem margem para isso, tá, pessoal? Mas aí, quando você trava no pó, a tua margem, a tua variação de margem fica bem mais confortável. Então, hoje eu travo, não é nem porque com medo de ter uma alta louca, porque se a gente vai rolar, esse princípio não é um problema. Como eu já determinei que eu vou rolar a operação, independentemente do que esteja acontecendo, eu vou rolar, quer dizer, eu não vou simplesmente desmontar a operação e pronto. Então, a minha preocupação passou a ser eu poder rolar. E para eu poder rolar, eu tenho que ter margem de folga, assim, para ficar tranquilo, sabe? E aí, quando você trava a call, aí a tua margem fica muito mais sob controle do que quando tu não trava. Você não está fazendo mais a venda coberta, não, Frank? Faço a remuneração de carteira. Por que eu parei de falar de venda coberta, né? Porque isso é questão... Eu tive que me doutrinar a fazer isso. Inclusive, estou corrigindo isso no livro, né, cara? A gente vai aprendendo. Porque venda coberta de call, ok. Mas
a única forma de você fazer venda coberta de put é você estando vendido no papel. E a gente não está vendido no papel. A gente está comprado no papel. Então, eu não posso falar que é uma venda coberta de put, porque ela não é coberta, né? Entenderam? A única forma de eu estar coberto em put, se eu estiver short no papel e short na put, aí eu estou coberto. Tipo, eu alugo o papel, vendo e vendo a put, aí eu estou coberto. Mas se eu não tiver assim, eu não estou coberto. Mas então a melhor forma de falar é remuneração de carteira, ao invés de venda coberta. Venda coberta vale para call, porque call tu tem o papel e vendeste a opção. Então eu falo, agora eu estou falando e vou corrigir isso lá no livro, vai ficar como remuneração de carteira, porque de fato não é uma venda coberta de put, de call é, mas de put não. Eu também estou simplificando, assim, Frank, minhas operações. Eu estou com a venda coberta de call, com a remuneração de carteira de put, mas assim, eu estou fazendo a remuneração de carteira de put travada no pó. Legal. Eu estou travando, tá bom? Cara, aquela história, você deixa de ganhar 10 centavos, assim, é muito pouco para... É muito pouco, assim, a vantagem de você, pelo menos para mim, tá, Frank? Assim, eu respeito todo mundo, Sim. mas assim, a vantagem de eu travar abrindo mão de 10 centavos, se a média fizer 10 centavos, me dá a tranquilidade de eu saber que o meu risco máximo, entendeu? Sabendo que eu vou rolar do mesmo jeito. Aí estou fazendo a estrutura de imóvel, que nem você, né? Com a call travada. E eu tô fazendo muita operação quando o mercado cai muito. Geralmente faço as operações na sexta-feira. Isso é porque eu estou com tempo para poder fazer. Hoje foi um dia que eu fiz muita operação de trava de alta com put. Eu faço a trava de alta com put, né? Deixa eu só falar também isso para vocês, né? Essas 4 operações que eu falei para vocês são operações que eu estou o tempo todo nelas. Aí, além dela, eu estou na trava de alta com put de vale para poder subir, e está ajudando a subir o strike da call, tá? Mas assim, essa operação, ela tem um stop, né? O stop dela no tempo é o quê? No momento que eu conseguir rolar a call a custo zero, sem precisar de nenhum recurso a mais, a trava de alta com put vai deixar de compor a carteira. Agora eu estou no 86, 82 o meu strike de call aí. Eu estou subindo, todo mês eu subo R$2, R$3 aí, de boa. Mas daí para subir R$2, R$3 você tá... Oh, desculpa, Roger. Oi, Roger. Subir dois... vou ligar a câmera aqui. Para subir... Tudo bem, pessoal? Estou novo no grupo aí. Para subir R$2, R$3, você não pode... Você acaba usando um delta um pouquinho mais real ali, né? Não, Roger. Olha só. Lembra? Porque você vai tirar R$1 só, naquele esquema que a gente conversou uma vez. Mas lembre-se que eu não estou usando só a trava de alta com put. Eu estou usando a put, que já dá R$1,80, R$1 e pouco. Tá. Tu tá usando então a put, tá? Porque lembra naquela sequência de eventos que a gente colocou? Primeiro, usar os ganhos da put, usar ganhos de outras operações, trava de alta com put, vender 10% do papel e rolar para uma put europeia. Então, eu não cheguei a vender nenhum papel. Eu optei por não vender. Então, eu preferi ir subindo devagar o strike, R$2, R$3, do que vender papel. Mas então, aí, eu preferi, mas é em que vez não de é só gastar, esse, tá, Roger? Em vez de gastar a put, eu tô rolando só para subindo R$1, porque eu quero pegar o dinheiro da put e guardar. Beleza, show de bola. Tá? Também porque daqui a pouco esse troço cai aí 15%, eu fiquei jogando dinheiro. Olha, vocês sabiam que o preço-alvo da Vale está batendo 150? Mas isso não quer dizer que vai chegar, não, pessoal. Isso é projeção acho que é Eleven que fez isso. Mas eu tô só zoando, tá, pessoal? Que essas coisas de previsão. Depois não falarem isso, que a Vale tá caindo pregão após pregão. Só continuar, só de novo o que o colega falou ali, tendo a mesa ali travando, a mesa por uma queda de 5% aí no lucro máximo, você ainda compra pó de put, por exemplo, de Vale, para segurar mais um pouco, ou como é que vocês estão fazendo aí? Porque eu tô só usando de segurança, eu tô usando só a mesa.
Só a mesa com a trava de cal lá em cima, mas eu não estou fazendo nenhuma compra de pozinho de put para em caso de queda, por exemplo, da Vale ou outra coisa. Eu, particularmente, como eu faço as minhas operações de... Até me esqueci, remuneração de carteira, eu, Marvel, tenho feito uma comprazinha de pó só para poder... Porque é o seguinte, porque a ação hoje está R$110. Beleza, pode não acontecer nada, mas vamos imaginar que acontecer alguma coisa que está suscetível ao mercado. Ela pode vir a 60, ela pode vir a 70, ela pode vir a 80. Eu compro lá um pó lá no 90, no 80, 85, Mas 90. quanto que você tem que comprar de pó? Quanto que tem que ser o valor do pó para compensar uma queda? Porque tu está 50% É só aí. para não Então... consumir minha margem. É só para não consumir minha margem. Eu prefiro, não, tá, tudo bem. Pessoal, Mas se o cara tiver margem, eu me preocuparia com isso. Deixa eu só fazer um disclosure aqui, tá? Porque esse vídeo vai para o YouTube, então pó, pessoal, é opção bem OTM que vale pouco, tá? Porque senão alguém vai pensar que a gente está claro. drogas aqui, compra pó, vende pó. Na verdade é o seguinte, eu tenho bastante margem, eu não tenho problema de margem, mas eu quero, na verdade, ficar tranquilo. Eu prefiro dormir tranquilo, entendeu? Pagando 10 centavos, do que ficar aberto para o mercado desprotegido, porque eu sei exatamente, Roger, o tamanho do meu problema. Se eu tenho, na verdade, hoje... Eu sei exatamente o meu problema, entendeu? Então, assim, eu prefiro pagar para poder ter esse gerenciamento. Não, mas na prática, se você tem... Na prática, você tem o cálculo da margem. Você tem, se cair 50%, a minha margem está em tanto, eu seguro. Na prática, esses 10 centavos aí da Vale para te dar algum retorno, ele vai só para segurar a margem. Na prática, não vai, né? Pode ser que sim, mas pelo menos... Mas vamos imaginar que... porque a Vale é diferente, mas, por exemplo, tem situações... eu vou te falar uma situação hoje específica, né? Um B3. Eu estou com uma put de B3 a 49 e eu estou com uma trava, né? B3 a 44. Então, paguei hoje, sabe quanto? 10 centavos. Olha, uma coisa assim, a gente tem que ver, olha só. Só uma observação aí no que o Marvel está colocando, tá, pessoal? Vamos supor, você pegar Vale e travar uma put de Vale no pó hoje, ela, por conta da alta volatilidade do papel e tudo, afeta muito pouco o seu ganho final, viu? Hoje. Ela está com uma volatilidade e um preço do ativo bem grande, que a diferença entre a sua put vendida com a put comprada dá para ficar com bastante tranquilidade, afetando muito pouco o seu rendimento, tá? A Vale, os outros papéis eu não sei. A Petrobras, como é que ficaria se você fosse fazer YouTube? Mas a Vale está sendo bem confortável, não está afetando. Eu dei um exemplo aqui da B3 aqui agora. A B3 eu estou com uma put de 49 vendido, que caiu muito, inclusive. Quando eu entrei nessa put, ela estava 51 a B3. B3 SL3, né? E eu estou travado a 44, então eu estou travado R$5. Então eu sei exatamente o seguinte: se qualquer problema que der, o meu prejuízo, a minha rolagem máxima, o meu problema é R$5 por opção. Mas Marvel, tu faz a mesa e a compra do pó? Não, é porque na verdade, eu estou fazendo operações de trava de alta com put. Essa operação, especificamente, não é uma trava de alta com put que eu fiz. Eu comprei Tá, mas na prática, se a gente está com a mesa aí com 5%, se houver uma queda muito grande, passar o strike ali, você tem o ganho máximo, você já rola ela de novo, já ganha o máximo de novo, à medida que o troço vai caindo, você vai rolando. Não é a ponto de precisar ter uma trava na outra se tiver margem. Esse que é o raciocínio que eu tinha na minha cabeça. Eu não entendi o teu raciocínio, cara. Sim, ó. Com a mesa ali, né? A Fence com trava de cal lá. E aí o mercado caiu 7%. A minha mesa segura 5%. Então eu já ganhei o máximo ali. Se for 1 milhão, ganhei 50 mil. Aí a minha trava virou pó e eu jogo ela para esse
próximo vencimento ou outro, e aí se continuar caindo mais 5, 7%, eu de novo faturei o prêmio inteiro, e se continuar, no final acaba que você vai embolsando, sem precisar ter que botar uma num todo. Só estou querendo entender qual é o racional de botar uma trava de put ali, uma trava não, comprar o pó, que é travar a put, no caso, lá embaixo, se você já está com a mesa, ou com a fence. É isso que eu queria entender. Mas é que eu te falei, porque eu não tenho ativo, eu estou fazendo uma operação para poder ganhar na alta. Eu acredito Ah, na produtividade. não, tá, tudo bem. Aí tá. Mas no nosso caso aí, no nosso caso do desenho aí, a la Frank e Turbine, esse esquema Ele aí. não faz operação de remuneração de carteira. Como é que a remuneração de carteira você o quê? Você vende a put e você vende a call, né? Você vende as duas. Isso. Tá. Só que é aquela história, se você, por exemplo, tem 1.000 ações de Vale, a Vale está 110 hoje, vamos no mundo ideal. Vamos imaginar que está com uma call de 115 e com uma put de 100. Só hipoteticamente falando. Se você pega e compra uma put, né, com valor bem baixo lá, a 85, a tua margem que tu vai consumir, o teu problema está em R$ 15. Diferente que se acontecer alguma coisa e você não tiver essa trava, teu problema está em R$ 100. Sim. Olha a diferença, você por conta de 10 centavos, 20 centavos, e no caso da Vale até um pouquinho mais, no caso de 20, 25 centavos, você está deixando de ter um problema de 100, passando a ter um problema, se tiver um problema, de 15. Então, assim, para a tranquilidade da minha cabeça, do meu raciocínio e tudo mais, é melhor eu gastar 15 e ter um problema de. É melhor pagar 20 centavos e ter um problema de R$ 15 do que deixar descoberto e ter um problema de R$ 100. Mas isso aí é opção. Claro que é quase impossível chegar a zero ação, mas é fato, o teu problema é R$ 100. A ação ela pode vir a zero. O mercado não sei o que acontece. Legal, Perfeito, pessoal. Fran? É importante aí a gente sempre saber, né, como cada um opera, porque assim, a gente sempre fala isso, tá? Não existe certo e errado. Não, sim, eu só estou tentando entender o racional dele. Tem Porque se você tem margem lá sobrando lá, e ela cai, vamos dizer, 50% agora, a tua put viraria 50%. Claro, mas se isso aí dura 6 meses, tu tem margem, e aí ao mesmo tempo tu tá ganhando a coisa, ou 8 meses, 12. Não é, pelo menos não é raciocínio, Roger. Não é porque eu tenho margem que eu quero gastar minha margem. Para mim, eu adoro olhar minha margem lá bem alta mesmo. Não. Aí eu tô falando, aí é o mindset. Aí eu não olho nem isso, só sei que eu tenho. Assim, se eu puder, na verdade, proteger para não ficar exposto, eu prefiro. Tá, tudo bem. Eu Mas acho. É uma opção, deu? O que eu vejo hoje é a grande discussão que eu tenho hoje com o Rafael, quando a gente reúne assim, basicamente eu e ele, né? Eu sou muito mais Frank, sou muito mais voltado para mindset. O Rafael é muito mais, claro, ele não está aqui, né? Então eu vou falar e depois ele pode até dizer não. Mas nós estamos gravando, vamos mostrar tudo para ele. O Rafael, ele é menos voltado para o mindset e para digamos assim, para o operacional, né? Então, por exemplo, o que eu sempre discuto com ele, né? Para mim, se a minha carteira cair 50%, como no crash lá, despencar, isso não me afeta psicologicamente. Tipo, rolar uma put de Vale em R$ 50 não me afeta psicologicamente, desde que eu tenha margem, claro, né? E tem. Agora, tem pessoas que afeta. Tem pessoas que ficam desnorteadas, elas não sabem o que fazer. E eu estou falando isso. Então, depende do perfil de cada um. Eu digo, não sabe o que fazer, não é de não saber, é que emocionalmente você vê vamos supor, você está vendendo uma put de Vale lá no 100, cai uma barragem, ela vai para 50, mesmo que não caia uma barragem, psicologicamente, isso aí pode afetar às vezes. Tem pessoas que têm dificuldade, elas travam, elas não conseguem executar. Então, cada um sabe onde é o seu... Até onde você tolera uma variação patrimonial sem que isso te afete psicologicamente. Uma coisa, pelo menos ao meu ver, uma coisa meio de autoconhecimento, né?
E aí você escolhe. Você não faz isso, Frank. Você tá com a, Não, tá eu com a não. mesa. Eu não, porque Não, só assim, perguntei. Não, só para perguntar. Só perguntei. eu Não é não nenhuma faço crítica, isso. viu, Marvel? Eu só tô querendo. Eu Não, queria não, entender o racional. Aí Só que- o que o Rafael, eu não faço, eu não faço em todas, não. Por exemplo, eu faço onde eu tenho muita posição. Tem algumas ações que eu tenho uma posição um pouco maior, aí eu fico um pouco mais exposto. Por exemplo, eu tenho uma posição lá, vou te falar aqui, eu tenho Petrobras, por exemplo. Aí eu tenho 1.000 ações de Petrobras. Eu não faço isso, eu digo Petrobras. O preço dela já é pequeno, R$ 20, 20 e poucos reais. Então, assim, eu não faço. Agora, assim, eu me preocupo com uma Vale, me preocupo com alguns papéis que têm um preço maior e que estão, assim, é fato que a commodity ela tá mais sujeito a mudança de mercado. Eu tenho preocupação com a Vale. E Não tem fico de uma coisa barraca, que a gente não considera assim nisso, infelizmente não tem como, tá, pessoal? E aí eu acho que vale muito bem aí a postura do Marvel, até em detrimento da minha, tá? Lembra que assim, como é que é feito o cálculo da margem? Ninguém sabe, tá? A bolsa nunca revelou como é que ela calcula. Tem modelos que aproximam isso. Qualquer coisa que a gente fale aqui, calculou baseado no desvio padrão, no terceiro desvio padrão lá da curva de Gauss. O outro diz, não, é baseado na diferença entre a compra e a venda. Beleza, isso tem. Só que existe uma coisa na bolsa que chama fator de estresse. Não sei se vocês já ouviram falar disso. No meu livro Imunidade à Crise, eu falo disso lá, tá? Esse fator de estresse é a bolsa que escolhe. Então, tipo assim, hoje ela pode estar usando um fator de estresse de 10%. Mas aí acontece alguma coisa no mercado, a volatilidade aumenta, a bolsa pode dizer, não, agora o meu fator de estresse é 30%. Não, mas daí, agora sim. Perde-se o resto da equação. Eu determinei Não, que vai, em vez de ser multiplicado por 0,1, vai ser multiplicado por 0,3. Isso aí a gente não sabe. Eu já tive esse desprazer 2 vezes, né, enquanto eu operava, não da forma que eu opero hoje. Um foi em 2012, eu estava no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, e eu fui surpreendido, de um dia para o outro, a minha margem que estava enorme, zerou e ficou negativa. E eu tive que liquidar papel, a revelia, porque eu estava posicionado lá numa call, não lembro exatamente qual que era, mas estava, e por causa de uma alta muito forte no mercado, rápida, assim, a bolsa mudou, cara. Isso. Ele muda, assim, sem aviso prévio. E aí eu estava posicionado ali, de repente, no outro dia, quando eu fui olhar, a margem negativa. Aí, isso acontece. Acontece assim, não é a regra, não é comum, mas a gente está sujeito. De uma hora para outra, a bolsa dizer assim, olha, eu não vou exigir mais que eu detectei, né? Eles têm lá uma inteligência, segundo eles, que detectou que o risco aumentou no mercado, ela pode aumentar esse valor aí, tá? Durante o crash, eles aumentaram, chegou em torno de 15% durante o crash, que foi um período bem conturbado. Tá, mas daí quanto é que fica, por exemplo, o ágio da Vale aí, que a ação Vale te faz margem de 70, ela cai para quanto daí? 0,100? Tu sabe para quanto que muda isso, não? Não, ela muda o seguinte, ela muda o quanto vai ser exigido, né? Não é que diminui a garantia do papel, não é isso. Ah, entendi. Ela pega assim, vamos supor, ela calcula teu strike da tua call ou strike da put menos o preço do papel. Uhum. Então, isso vai te dar um valor. Isso multiplicado pelo número de papel que tu tá vendido vezes o estresse da bolsa. Uhum. Ou seja, vamos supor que tu tá com R$5 de diferença. Uhum. E tá vendido em 1.000 papéis. Então, teoricamente, tu tá vendido em 5.000. a tua margem R$5.000. Multiplicado pelo estresse, que geralmente gira em torno de 1,5 a 5, às vezes 10%. Multiplica isso aí isso vai ser o valor da tua margem. Mas aí a bolsa entende que aumentou o risco. Ao invés de colocar 1,5 a 5, ela coloca 20%. Aí vai aumentar a tua chamada. Não, mas aí depois ela volta para o normal. Não, mas Passou aquele período. Aí
Aí tu tá usando um argumento que justifica isso que o Mário falou, daí, entre aspas. Isso Porque por isso que eu falei, na até prática eu estou falando o seguinte, pode cair 60%, que se mantiver esses parâmetros, não vai chamar Não minha vai chamar. margem. Agora, se tu tá me dizendo que daqui a pouco vira 20% a mais do troço, aí não, daí eu Não, dou a só que regra aí do o jogo, não tem seguinte, como não, só calcular. que aí o seguinte, entenda uma coisa. Mesmo com isso, se você tiver feito, se você não estiver se você não estiver Sim. alavancado, mesmo assim, durante o crash chegou a 40% esse nível de estresse, acho que chegou a 40%. Mesmo assim, tu segura a posição. Entendi. Agora, o problema, qual foi o problema do crash? Das pessoas tiveram problema? A perda do ativo. O ativo perdeu o valor Não, e mas Não, mas olha o eu que tô calculando acontecia. isso também, Mário. Eu tô Não. botando metade da perda do ativo, indo tudo para put e mesmo assim segura. Mesmo assim segura. Qual é o problema? Qual foi o problema durante o crash? O mercado entrou numa alta, a galera pensou assim, beleza, eu tenho 1.000 ações, o mercado só sobe, eu vou vender 4, 5 mil puts e 1.000 calls. As puts viram pó, eu vendo mais 5 mil puts. Vendo mais 5 mil... Daí trocou a estratégia. Tô falando da nossa Não, é isso que estratégia eu tô base do falando. feijãozinho com arroz ali. Vai fazendo as Meu contas, amigo, vai se o ajustando. mercado despencou de uma hora para outra. O cara que estava alavancado em 5 mil puts, a margem dele, ó, porque além de ele ter menos papel, dentro do número menor de papel, o preço do papel despencou e ele estava em 5 mil puts para 1.000 papéis, aí foi pro saco, né? A margem estourou rapidamente, assim. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu, prático. Eu estava com put de Banco do Brasil a 34, não, a 36, travado em 29, se eu não me engano. Ou era 30. Com aquela fala do Bolsonaro, aquele problema que teve, que o Bolsonaro falou, quem intervir, a ação perdeu 20%, cara. Ela caiu para 20 e pouco. Aquela put que eu comprei, eu tive um problema com a minha put, né? Já que ela ficou muito 10 centavos, 20 centavos, não lembro quanto é que foi, pode até olhar. R$1. E foi no dia da... Aí tu pode até fazer o seguinte aí numa situação dessa, Mas aí né? tem que fazer um cálculo no longo prazo. Se tu ficar comprando, se vale a pena. Mas falar outra coisa. Como acontece? Como eu compro esse negócio a 10 centavos, quando chega no vencimento, você não consegue nem recomprar ela a 1 centavo, vender ela a 1 centavo. Tu Sabe o que larga aconteceu ela lá. comigo? Eu já tinha largo ela lá. Eu já tinha vendido a minha call, rolado a minha put normal, né? Tinha caído ela para 36, já está 37. E aquela put comprada, eu exerci, cara, ganhando R$1. Eu exerci ela. Era um pouco para mim, não fazia mais nada. Então, assim... Não, tranquilo. Não, assim, mas se não fosse esse estresse da bolsa, se você fizer isso cara... aí durante 2 anos, você vai fazer 24 vezes. Tudo bem. É que a gente não sabe no longo prazo, mas eu entendi a tua posição, eu entendi. Mas vocês entenderam essa questão? Isso existe, tá, pessoal? Não se surpreendam se um dia... Tem uma outra coisa que aconteceu durante a alta muito forte da Vale. Quando a sua opção fica muito ITM, deep in the money, bem deep in the money, às vezes a bolsa tira ela da garantia. Ela, como é que eu diria? Pensa no seguinte: você tem o papel Vale. Se você não quiser vender opção de Vale, tendo Vale, você pode vender opção de Petrobras, de Itaú. Por quê? Porque o financeiro da Vale te dá garantia para operar as outras operações. Só que se o papel sobe muito, aí não me perguntem a partir de que nível, eu realmente não sei. Já perguntei para várias pessoas isso aí, ninguém sabe. Mas aconteceu com muita gente com essa alta da Vale. Não sei se aconteceu com vocês. De você tentar colocar seu ativo como garantia, dele sair da garantia. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei por isso. E tiveram várias pessoas no grupo que falaram, olha, minhas vales saíram da garantia. Aí a gente ligava para o assessor, entrava no site, colocava na garantia. Aí no outro dia tinha saído da garantia. Aí a gente colocava na garantia, aí tinha saído da garantia. Várias vezes isso. Aconteceu isso comigo.
Aí o que acontece? Exato, Pedro. O que a gente fez? Eles falaram, não, é que a bolsa tira, porque como você está muito dentro do dinheiro, tipo a bolsa, entre aspas, sequestra o papel para servir de garantia Já para está aquela. exercido. Tipo assim, tu não já está vale. exercido. Tu já está exercido já. Não é garantia nenhuma, isso aqui já tá pro saco, entendeu? Só que aí o que aconteceu? As corretoras, pelo menos a XP, não sei as outras, elas não cobraram multa para quem ficou com margem negativa por causa desse processo. A XP não cobrou, não sei se as outras cobraram, mas teve gente que ficou com margem negativou a margem porque as ações saíram da garantia das outras operações que ela estava. Mas o meu ainda tá assim, Frank. O meu assessor falou que a XP, se elas estão de acordo com as minhas operações. Eu não tenho mais o poder de escolher, eu quero tal CDB que fique na garantia. Não, é a XP que faz sozinho. Pelo menos foi o que ele me explicou depois disso. Entendi. Bom, que eu saiba, Essa não é assim, semana mas eu me informei exatamente sobre isso. Na prática, eu queria deixar a minha renda fixa como margem, deixar as ações livres, e o que me disseram foi o seguinte: não, a gente manda as ações, não sei o quê, mas se for exercido, primeiro vai puxar da renda fixa da renda e fixa. depois. Mas eu não sei, né? Daqui a pouco, quando eu vejo, os caras estão usando minhas ações lá no exercício maluco lá, mas igual, eu não vou. Não, é que rolar, assim, né? gente, olha só, tem assim, para garantia, vocês têm que pensar o seguinte, né? A bolsa, ela tem que garantir a solvência do mercado. É para isso que existe margem, que existe garantia, para dar solvência. Porque senão o cara com 1.000 ações ia vender loucamente, opções até não querer mais, né? Então, o que é que a bolsa faz? Ela, para garantir essa solvência, ela se autocoloca como capaz de liquidar suas posições à revelia da forma que ela achar melhor para cobrir a posição. Então, por exemplo, se eu tenho lá ação, CDB, fundo imobiliário, o que quer que seja, se a bolsa ela tem autonomia de chegar e dizer assim, eu vou vender tuas Vale para cobrir uma posição em Itaú. Eu vou vender teus fundos imobiliários aqui para cobrir uma posição de termo ou uma posição de futuro, o que quer que seja. Ela se dá isso para poder garantir a solvência. Porque senão, Mas por exemplo, se eu tô, você não teria solvência no mercado. Ela vai né? escolher entre a ação ou entre minha renda fixa? Não, aí ela tem uma regra. Qual é a regra que ela usa? Ela vai do de maior liquidez para o de menor liquidez. Então, se tu tem um Tesouro Selic, que a liquidez é em D mais 0, Isso. ela vai vender primeiro o Tesouro Selic. Se aquilo for suficiente para cobrir a sua posição, parou aí. Se não for, ela vai pegar outro ativo. Tu tem um fundo que é D mais 1, sei lá o quê, ela vai. A ação é D mais 2, né? Ótimo, isso aí tá. Então, ela vai... Se tu tiver dinheiro na conta, a primeira coisa que ela vai pegar é o dinheiro. Então, ela vai nessa sequência. É assim que funciona. Não, tudo bem. Então, isso é uma informação do importante. mais líquido para o menos líquido. Mas, pessoal, como a gente está aí há pouco mais de 13 minutos, vamos ver a questão das mudanças. É muito boa essa discussão. É isso que enriquece a gente. Não é discutir coisas diferentes, como cada um faz e por que faz, que é assim que a gente cresce. Diga aí, Pedro. Não, é isso mesmo. Vamos falar, Frank, que eu não entendi muito aquele comunicado não da XP. Se puder... Primeira coisa que vocês têm que entender, como é que funcionava até antes dessa mudança, né? Primeiro, o dia de vencimento das opções era a terceira segunda-feira do mês. Opções sobre ações, né? Segundo, no dia do vencimento, você não podia zerar a posição. Você tinha que zerar 24 horas antes, ou seja, na sexta-feira. Tá? No dia do vencimento, ou você exercia a opção, ou a opção vira pó. Não tinha outro caminho. Você não podia recomprar uma opção na segunda-feira. Terceiro, quando uma opção estava dentro do dinheiro, o exercício dela era automático. Quer o titular quisesse ou não. E quando ela estava OTM, vamos usar os dois exemplos, o não exercício era automático. Quer o titular quiser. Se eu ligasse na bolsa e dissesse assim, a bolsa não, para o assessor, cara, exerce essa minha opção, esse pó meu aqui. Ele não ia conseguir exercer.
que a bolsa não ia permitir, a transação não ia ocorrer, ela ia dar como a sua ordem rejeitada, tá? Era assim que funcionava antes. Bom, aí veio essa mudança. Essa mudança tem várias razões, eu não vou entrar aqui no pormenores. Uma delas é alinhar o mercado brasileiro ao mercado americano, que lá as opções vencem às sextas-feiras e tal, papapá. Dá mais liquidez e principalmente mais autonomia para o titular das opções. Aí vem a mudança. O que traz a mudança? Primeiro, mudou a data do vencimento da terceira segunda para a terceira sexta. Só que no dia do vencimento você pode zerar a posição. Então, o exercício ele pode ocorrer até às 5 horas, até 1 hora antes do pregão, do final do pregão. Então, que é 4 horas, hoje o pregão é às 5. Então, se eu tiver, por exemplo, vendido numa call na sexta-feira de manhã, eu posso comprar essa call até 4 horas da tarde aí, né? Eu posso zerar a posição mesmo sendo no dia do vencimento para não ser exercido. Antes, eu não podia no dia do vencimento, que era segunda. Agora eu posso. Diminui a especulação? Diminui a especulação? Diminui, então, a especulação? É isso que a Bolsa acredita que vai acontecer. Que vai acontecer o quê? Não entendi o que vocês falaram. Diminui a especulação. Ah, especulação, tá. Não. Aí ela fez uma... Então, essa é a primeira mudança. Então, o horário de exercício da opção é até às 4. Mas você pode zerar a posição antes, tá? No dia do vencimento, que antes você não podia no dia do vencimento. A outra mudança. Se eu tenho uma opção OTM, e eu quero exercer, eu posso. Isso é o que chama Contrary Exercise. Então, eu posso ligar para o meu assessor e vou dizer assim, olha, exerce essa opção para mim, eu quero exercer o meu direito de comprar essa ação a X reais. Aí, claro que a Bolsa usou uma justificativa lá, vocês leram, né? Ele justifica que, às vezes, a pessoa pode querer comprar ação, isso para reduzir o preço médio. Porque ela vai estar comprando uma ação mais barata do que ela está no mercado. Mais cara. Tá? Mais cara, para ajustar o preço médio dela por causa de imposto. E tem Claro, né, também pessoal? Vocês têm que entender o seguinte. Pô, ninguém vai exercer pó. Isso é para opção que está assim, tipo, 2 centavos OTM, 3 centavos, no máximo. Porque se o cara não vai chegar lá com uma opção que está R$2 OTM e vai querer exercer isso, é uma insanidade, né? Mas ela permite. Às vezes, é porque também é o seguinte, tem esses players muito grandes, às vezes eles fazem, é preferir para eles fazer essa operação de exercer para não se disposicionar do ativo da carteira por conta de pagamento de uma série de coisas. Então, assim, por isso que às vezes esses caras que são muito grandes players, é melhor pagar 10 centavos do que sair de uma posição. Pronto. Exatamente. Foi o que eu também li a respeito. Agora, assim, é pouco, tá, pessoal? Não é que o cara, pô, eu tenho uma opção que vale 1 centavo. Ninguém vai exercer isso, né? Mesmo sabendo que pode. Né? Eu só tenho uma dúvida, cara, que me preocupou um pouco. Vamos imaginar que por algum motivo eu esqueci de rolar ou eu não consegui rolar algo parecido e eu fui exercido. Só que eu não tenho dinheiro para comprar. O que acontecia antes? Eu era exercido de manhã cedo, eu tinha o dia todo para poder vender de novo. Eu tinha o dia todo para poder vender o ativo de novo, tranquilamente a preço de mercado. Só que agora eu vou ter o aftermarket para poder fazer isso, não é isso? Como é que funciona isso no aftermarket? Essa que é a minha preocupação. Porque imagina que você tenha lá um compromisso de ter 200 mil reais na conta e que você não tem 200 mil reais na conta e vai finalizar o dia e no outro dia tu vai entrar com um problema de 200 mil, né, para você resolver. Como é que funciona isso? Você vai ter que resolver na segunda-feira. Se você estiver numa corretora que te permita, que é o caso, por exemplo, hoje do BTG Pactual, você faz um Pix. Se você tiver na sua conta, que aí cai na mesma hora na sua conta. Galera, então vamos rolar. Vai ter que resolver na segunda-feira, cara. Vamos rolar nossas puts. Na verdade não muda, né? Porque a gente vai rolar de qualquer jeito. Pra gente, por isso que eu falei que pra gente não muda nada. Mas às vezes você não consegue rolar, entendeu? Já aconteceu. Mas veja,
O que é que manda, o que é que reza a nossa Constituição? Que a gente tem que rolar na quinta-feira. Que já era o que a gente fazia. Esse problema que você teria na segunda, você vai ter na sexta do mesmo jeito, se você não rolar na quinta. Ou mesmo se você esquecer. Mas se você vende a ação no aftermarket, você acaba com o problema. Aquela operação que a gente fazia, que a gente conversava, que eu poderia ser exercido, e aí eu ia vender, não está tendo book para esse ativo. Beleza. Então, que vai ser exercido, ao longo do dia tu vende a ação, vai ficar só com o spread da diferença lá daquilo seria da opção, e aí você pega e rola depois. Não se lembra que você... Sim, mas você vai ter que fazer isso na segunda-feira. Você vai passar o sábado e o domingo com saldo negativo. Entendeu? Entendi. Mas veja, tudo isso dá para você se programar, não dá? Eu não creio que isso deva ser um problema assim para gente. Porque a ideia é fazer na quinta, né? E a outra mudança é a pessoa que tem uma opção ITM, ela pode dizer que não quer exercer. Também é o contrary exercise. Ela pode dizer, olha, eu não quero exercer essa posição, por qualquer razão. Uma delas, por exemplo, é exatamente essa que o Marvel falou. O cara pode dizer, puta, se eu exercer essa opção, eu vou ter que comprar o papel, mas eu estou sem o dinheiro, não tenho como transferir agora. Eu não quero ficar o sábado com isso negativo, não consegui vender e tal. Então, eu não quero exercer, eu vou me recusar. Ele liga e diz, olha, eu não quero exercer essa opção. Claro que se a opção tiver muito ITM, né, muito, vai ser vantagem exercer. O cara não vai querer não exercer. Mas às vezes é 2 centavos, 3 centavos só que ela tá ITM. O cara vai dizer, pô, eu vou ficar com saldo negativo aí para ganhar 3 centavos no papel. Não vale a pena. Então eu não quero exercer isso aí. Agora, se não houver essa manifestação, o exercício será automático. Ou o não exercício será automático. Então agora o comprador de opções realmente tem o direito. Ele decide se quer ou não, mesmo que a posição seja vantajosa para ele ou que não seja vantajosa, ele decide se ele quer. Eu penso assim, pessoal, assim, minha opinião de Frank, nada vai mudar para a gente. Nada. A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que fazia. A gente rola na quinta mesmo, no máximo a gente rola na sexta, que vai poder rolar do mesmo jeito, mas a gente já rolava na quinta. Vai trazer mais liquidez para o mercado, pelo menos. Vai ficar mais em linha com o mercado americano para quem opera lá fora também. Vai, né? Eu acho que vai ficar melhor. O meu feeling é de que vai ficar melhor para a gente, não pior. Ou seja, você não tem que se preocupar porque não vai mudar nada. A gente vai continuar olhando as quintas, rolando quando precisar. É isso. Vai ser até melhor que não vai ter uma barragem. Entenderam? E também você não vai dormir posicionado mais, né? Imagina o cara que... Imagina o coração de alguém que não rolou na sexta e tá o sábado e o domingo, aí cai uma barragem na sexta-feira à noite. Ou Bolsonaro. Aconteceu com a Petrobras e Banco do Brasil. Pois é. O cara que estava lá com uma put lá de Banco do Brasil, de Petrobras lá, a 20 e pouco lá, a 1 centavo que não vendeu, pegou ferro no outro dia. Pois é. Hã? Eu acho que vai ficar melhor. Mas vamos ver aí, né? Só o tempo dirá. Mas assim, a nossa bolsa ela está caminhando cada vez mais para ficar em linha com o mercado americano, o que é bom, gente. Acho que quando você quer ser grande, você tem que se espelhar em alguém que é grande, né? Então, quanto mais a gente replicar o modelo americano, que já está sendo replicado em vários setores, né? Inclusive o nível de governança corporativa, aquilo que a gente estuda lá, nível 1, nível 2, novo mercado, isso tudo é do mercado americano. É bem-vindo, cara. A gente tem que cada vez se assemelhar mais a eles, não a bolsa da Venezuela, a bolsa desses países subdesenvolvidos, né? A gente tem que buscar
se espelhar em países que têm 200 anos, pelo menos, quase 300 anos de história já de bolsa. É isso. Mas, enfim, em termos disso, Pedro, veja se você tem alguma dúvida aí, se ficou alguma dúvida. Em suma, a conclusão é assim, para nós nada muda. Continuaremos fazendo do jeito que fazíamos e pronto. Isso não vai nos afetar, não vai afetar em nada o operacional da estratégia que a gente já usa. Show de bola, Franco. Muito bem. Então, Pessoal, beleza, então, senhores. Marvel, eu acho que... Eu não sei se... É você que está como anfitrião ainda? Não, você recebeu, você passou a ser. Então, tá bom. Vou gravar aqui e depois eu subo lá. Então, beleza, pessoal. Queria agradecer aí a compreensão de vocês nessas últimas 3 terças-feiras, porque a gente estava empenhado aí no trabalho do Romeu, né, das lives. Então, que por sinal foi muito bom, né? O feedback foi excelente aí do curso de Enriquecer Faz Bem à Saúde no Exterior. A turma Eu ficou fiz o curso lotada. dele, foi excelente, viu? Pois é. Que bom, hein, Alexandre? E a Muito ideia é que a bom. gente tenha uma outra turma em julho, tá, pessoal? Já estou dando um spoiler aqui. A gente vai definir a data, inclusive a gente vai conversar hoje à noite, daqui a pouco, para a gente definir a data da próxima turma. E aí, obrigado pela compreensão de vocês aí, nesses que foram 3 terças-feiras que a gente não reuniu justamente para a gente poder prestigiar a live dele, tá? Imagina. Obrigado, Legal. galera. Um abraço, Valeu. uma ótima noite para vocês. E daqui a Obrigado. pouco eu vou entrar na live com o Rafael, hein? Beleza. Espero vocês lá. Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.